Eu sou Celina Figueiredo e eu faço parte da história da SBMAC. Eu faço parte, assim, de uma família onde somos 4 irmãos. Isso faz bastante diferença, eu acho, na dinâmica, assim, da casa, né? E, curiosamente, em relação aos meus irmãos, eu fiquei, assim, um pouco diferente, por mais de um motivo. Eu fiz uma cirurgia muito grave de coluna quando eu era pequena, que me prendeu na cama por 1 ano. Então, eu que já era meio nerd, gostava de matemática, não compartilhado pelos meus irmãos da mesma forma, ficou ainda mais. E eu sempre tive uma influência muito forte do meu pai, que também foi reforçado por essa condição, porque ele estudou comigo para não perder ano, e eu não perdi ano e nada. E então ficou reforçada essa identidade que me aproximava também dele. Embora eu tenha desde pequena e também trouxe principalmente essa paixão, essa curiosidade pelos estudos, a minha mãe. Embora eu tenha nascido nos Estados Unidos, eu sou brasileira porque meu irmão, logo após menos de 1 ano e meio de diferença de idade, ele já nasceu no Rio. E depois eu sempre vivi aqui, então sou brasileira. Eu sempre gostei de estudar tudo. Eu acho curioso que muitas vezes falam sobre a matemática, os professores de matemática. Eu sou muito grata à minha escola, pelos meus professores em geral. Porque eu acho que tudo alimenta a matemática, porque matemática você tem em todos os lugares. Então, você para pesquisar bem matemática, você tem que se interessar pelas mais variadas disciplinas e mais variados estudos, não é? Você tem que gostar de estudar, de se concentrar. A minha mãe sempre lembra, naquela época, a gente saía para ir ao vestibular, a gente se inscrevia no vestibular e aí tinha que escolher a carreira, porque eu estava numa dúvida, tinha uma divisão entre as várias coisas que eu gostava, se eu ia me inscrever. Quando eu saí de casa, eu não sabia ainda se eu ia me inscrever para letras ou se eu ia me inscrever mais para tecnológicas. E até hoje eu tenho um grupo de leitura, eu gosto muito de ler, e eu ainda tenho essa divisão, mas a matemática é uma paixão também, então acho que não vou largar nunca a matemática. Quando eu saí para fazer o doutorado, saí para o exterior, e aí na minha volta, essa professora de colégio, ela era coordenadora do programa de Engenharia de Sistemas e Computação na COP. E foi ela que me levou para lá, e de lá eu nunca saí. A Ana Regina Rocha, sou muito grata a ela, de colégio, que estava na COP, me levou para lá e me apresentou ao Jaime Schwartzfitter. E aí a minha vida mudou. Eu cheguei na UFRJ em 1987 e nunca mais saí de lá. Quando eu fui me lembrar, assim, as lembranças mais antigas que eu tinha. E justamente eu devo a esse MEMAC, ao Cinemac, e foi a primeira apresentação que eu fiz, o primeiro trabalho, a primeira comunicação, que foi naquele Cinemac de 1988. Eu sou muito grata, que isso é tão importante, a gente orienta essas teses de doutorado. Eu tive mais de uma tese de doutorado que recebeu prêmios da SBMAC. Também recebeu prêmios na SBM, na Sobrapo, eu já esquecendo, a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. Então tem várias sociedades, né? Então eu fico ali entre elas, né? Eu fiquei muito contente quando uma aluna ganhou o primeiro prêmio com melhor tese de doutorado, e foi bem interessante, porque foi em 2018, a Ana Luísa Carvalho, e depois no ano seguinte eu dei uma plenária lá de Uberlândia, no Cinemac de Uberlândia, que foi o Cinemac de 2019. Isso também marcou assim muito. Os prêmios incentivam a gente, não é? A COP me deu o prêmio Júlio Massarani, que é um prêmio de mérito acadêmico que a COP tem para ensino e pesquisa. Foi o primeiro prêmio, assim, que eu considero para mim meu maior prêmio, que foi uma virada na minha carreira, que eu achei que aí sim eu achava que eu ia poder querer mais. E eu não era professora da COP ainda, era Instituto de Matemática. Então foi o primeiro sinal que eles me queriam lá. Então isso também ajudou a conseguir essa vaga que depois teve para professor titular. Então a COP sempre me acolheu, embora mais recentemente, quando eu fui acolhida também pela Academia Brasileira de Ciências, foi muito curioso isso. A Academia Brasileira de Ciências me devolveu a matemática, falou: Celina, você também é matemática. Então eu sou sempre nessa ambiguidade, porque eu entrei na Academia Brasileira de Ciências pela matemática e não pela engenharia. Embora eu trabalhe nos dois. Então eu tento também fazer essas pontes, que eu acho que a SBMAC é um lugar ideal para isso, né? Que faz essa ponte entre a matemática e a engenharia também, né? Eu sou de um ambiente
que é predominantemente masculino, né, que é a COP. Na COP tem muito poucas mulheres. E eu tenho uma sobrinha que na época eu dava carona para ela. Primeira vez que eu cheguei lá, ela desceu e falou: Dinda, ela me chama de Dinda. Dinda, mas aqui só tem homem. Eu não tinha observado isso, porque você acha que só tem. E como assim no século XXI? Essa história não tem muitos anos. E eu, desde que eu fui para a Academia de Ciências, todo ano, eu tenho que indicar mulheres. Quando eu fui para a COP, aí fiz esse concurso para professor titular, fui a primeira mulher titular na COP. São muito poucas mulheres, então fui a primeira mulher. E eu me lembro que na época foi a primeira mulher também na minha área que foi para o CNPq da COP, mas aí tinha também, mesmo na mesma época, a primeira mulher que foi a diretora da Escola Politécnica da UFRJ, a primeira mulher da Escola Politécnica, são poucas mulheres, não é? E ela então me convidou e a gente fez um evento, e o evento chamava assim: Esse Lugar Também é Meu. E eu fiquei emocionadíssima de fazer parte, né? Muitas pessoas me perguntam quando eu vou me aposentar. Me perguntam muito sobre isso. Porque vários ao meu redor estão se aposentando ou se aposentaram, né? E porque muitas vezes falam: quantos anos tem a sua carreira, como é a sua carreira? E para mim a carreira é quando eu defini minha tese de doutorado, que aí foi aquele meu compromisso, né, como doutor, que foi em 1991, e foi no mesmo ano que nasceu a minha filha. Então, eu tive esse desenvolvimento da minha carreira, essa maturidade da minha carreira, que eu tenho 34 anos, eu sei bem porque é a idade da minha filha. E elas foram crescendo juntas. Então, eu sou muito grata à minha filha, porque eu acho que justamente como eu tive essa maternidade, foi junto, elas cresceram juntas, eu pude então apreciar bem quanto que eu ia dar de atenção para uma e para outra e para o equilíbrio das duas. Enquanto eu consegui ser útil, assim, principalmente os projetos, a coordenação de projetos, então, enquanto eu conseguir ter esses editais aprovados, acho que eu vou ficando, porque acho que eu posso ajudar, principalmente para dar dinheiro para os jovens, né? Eles são o nosso futuro, né? Então, eu vejo que cada vez mais estão sendo feitos esses laços entre as sociedades, né? Por exemplo, por iniciativa desses prêmios, são prêmios SBM, SBMAC, o prêmio Kepler e o prêmio Elon, e também a Comissão de Gênero e Diversidade, a Comissão SBM, SBMAC. Então, eu vejo que cada vez mais tem sido feito essa ligação entre as sociedades para trabalhar juntos. Eu fico assim, muito grata, principalmente os presidentes das sociedades, né, inclusive da SBMAC, que reforcem a importância dos congressos presenciais, porque é muito importante, né? Então, eu acho que é isso, né? É importante premiar e acolher todos eles e a conversa entre eles, né? Então, eu acho que é esse o futuro, né? Que cada vez sejam mais juntos, embora seja importante você ter, né, cada uma das sociedades, mas que elas se falem mais, né? Acho que esse seria o futuro. Muita gratidão à SBMAC e à SBM também, e a parceria delas.